Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui para falar a palavra de Deus nesse momento que estamos passando por essa dificuldade distancial à igreja, né? E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre uma palavra que às vezes muita gente fica até preocupada, mas é uma palavra que vem do Senhor. O valor do perdão. O que é o perdão? O perdão, para existir o perdão, alguém perdeu alguma coisa, perdeu a comunhão, perdeu a paz, perdeu a santidade diante de Deus, perdeu como já disse, a comunhão e tudo, enfim, irmão. Quando a gente necessita do perdão, alguma coisa se desviou do caminho, alguma coisa saiu errado ali. E quando eu olho a palavra do Senhor, nós vemos Jesus dando já o primeiro ato de perdão para nós. O que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o primeiro passo do perdão, é o amor de Deus para com nós que dependemos da palavra do Senhor. E no capítulo de Mateus, no versículo 6, a partir do versículo 9, nós vemos a oração de Jesus. Jesus, nesta palavra, ele traz uma demonstração fiel e maravilhosa para com a gente. Que ele diz o seguinte, na oração sacerdotal, ele diz no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, ele diz que, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Irmão, nós quando começamos a orar a Deus, orar em agradecimento a esse amor, a essa misericórdia que Ele teve para conosco. Ele nos deu o direito de adquirir o perdão pelo amor que Ele nos tem, que nos enviou o seu Filho, em João 3,16, que Ele deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu olho esse versículo aqui, nós vemos uma fonte, uma porta aberta, quando Deus nos dá a sua palavra de misericórdia, né, de amor. E quando nós começamos a conversar com Deus, nós começamos a adquirir o amor. A porta aberta é o amor de Deus. E quando ele diz assim, nós devemos exaltar o Senhor da seguinte maneira: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou saber que Deus é santo, e todo aquele que Ele vos chamou, seditando em toda a vossa maneira de viver. E o versículo 10, irmão, ele diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós quando recebemos o perdão de Deus pelo seu amor, nós nos entregamos à sua disposição para saber qual é a perfeita e vontade de Deus nas nossas vidas. E quando a gente vê o versículo 10, irmão, nós começamos a deixar Deus trabalhar de uma maneira gloriosa. É o convite ao reino de Deus. Portanto, assim, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. É quando nós começamos a saber o amor de Deus. E diz assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí você diz assim: o pão nosso nos dá a cada dia, hoje, agora. Mas tem uma solução aí, irmãos. Que o versículo 12 ele nos traz uma responsabilidade para nós. Se você quer receber o perdão, se você quer receber, aliás, o reino de Deus, se você quer receber a graça de Deus, até mesmo o seu alimento, vou dizer assim, do versículo 11 diz assim: o pão nosso nos dá hoje, não é? E perdoa nossas dívidas. Começamos a introduzir o amor de Deus em nós através do perdão do Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aleluia. Aí Deus, no versículo 12, Deus não vai deixar você ser conduzido à tentação. Hoje aqui à tarde nós tivemos um estudo aqui com os ministérios que falava sobre o livro de Tiago. E o livro de Tiago veio para enquadrar a igreja dentro dos perfis que a igreja precisa. E aqui Jesus não deixa por menos, né? Que ele diz assim: olha só, se perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Você só consegue ter o perdão de Deus perdoado, ter a sua oração respondida, quando você perdoa alguém que te fez mal, alguém que te prejudicou. O que nós fizemos com Deus? O que nós fizemos com Jesus? O pecado veio em nós desde os primórdios, desde Adão. Deus foi ofendido pelo nosso pecado e Ele nos perdoou. E dessa mesma maneira que Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar os nossos irmãos, para que não nos deixemos cair em tentação. E livra do mal, porque o teu reino e a glória do Senhor é para sempre. Irmãos, e quando eu olho para o livro de Salmo, no capítulo 15, nós olhamos o que é a santidade de Deus. Para ser perdoar, você tem que ter o seguinte, irmão, você tem que ter o coração puro, não ligar para quem te prejudicou, não ligar para quem te ofendeu, não ligar para ninguém que te colocou uma pedra no sapato. Mas quando você olha o Salmo primeiro, o salmista fez uma pergunta audaciosa para Deus, uma pergunta que Deus demorou muitos dias para responder. Davi chega e pergunta para Deus: Senhor, quem morará no teu santuário? Quem habitará no céu? Deus fala: Davi, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Hebreus no capítulo 12, 14, não falta a memória, que sem a santificação, aquilo que está aqui no Pai Nosso, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E sem essa santificação, não podemos entrar no céu. Sem o nascimento, aleluia, sem o novo nascimento, não pode ver Deus. Sem o novo nascimento, não pode chegar nem perto de Deus, não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Nicodemos fez uma pergunta 2 vezes a Jesus, e Jesus respondeu claramente: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos começou a insistir, perguntando como poderia entrar. Jesus disse para ele: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, ou seja, não pode ver o reino de Deus. E quando a gente nasce de novo, a gente perdoa, a gente não liga pela falta do outro. Lá no livro de Romanos fala: nós que somos fortes, aleluia, devemos suportar a fraqueza dos fracos. E neste momento de pandemia, neste momento de dificuldade, há muitos crentes, eu não digo só na minha igreja, há muitos crentes em toda localidade, em todo estado, em toda cidade, há muitos crentes com o pé em divisões, com o pé em dividir a igreja e o mundo, com o pé na igreja, mas de olho no mundo, de olho no pecado. E hoje nós lemos aqui, com os irmãos aqui, que a luz, o pecado gera morte. Vem a concupiscência dos olhos. Aí vem o que acontece, você olha e começa a dar luz ao pecado, e o pecado gera a morte espiritual, a morte carnal, e isso tudo, irmão, depende do perdão de Deus em nossa vida, e nós só vamos adquirir o perdão de Deus se a gente, aleluia, perdoar aquele que nos ofendeu. E para encerrar nesta noite, irmão, quando nós olhamos aqui para o livro de 1 Pedro, vamos antes aqui, né, no livro de aos Coríntios, né, que disse: Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus tenha nos amado quando nós ainda éramos pecadores. E quando nós olhamos aqui, para encerrar, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que diz o seguinte, que é para a gente resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir ele, e ele fugirá das nossas vidas. É o que eu te peço nesta noite, e vou orar neste momento, em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor possa nos abençoar. Na terça-feira eu envio o restante dessa mensagem, que eu não vou ocupar muito o seu tempo. Você não está na igreja, você está em casa, eu não quero ocupar o seu tempo demais a me ouvir nessa noite. Ou você está ouvindo a palavra de Deus, que diz ainda aqui, aleluia, no versículo 14, do mesmo versículo de capítulo 6 de Mateus: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, não é? Então, do jeito que a gente perdoa, do jeito que você manda 5 para lá,
você recebe 5 para cá. Do jeito que você manda o perdão para lá, você recebe o perdão do Senhor. Que nesta noite Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui na igreja, vou orar por você, e você vai ter uma noite de paz, uma noite de esperança, um dia de vitória, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Pai Santo, eu louvo o teu nome e agradeço, e peço que o Senhor Jesus abençoe a tua igreja, abençoe cada um dos teus servos nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Seja conosco, Pai, abençoando o nosso coração. Visita nossas famílias, Senhor, minha esposa, meus filhos, a família de cada um nesta noite, Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E a toda a igreja que está ausente daqui, receba em sua casa a paz do Senhor. Diga amém comigo e amém em nome de Jesus.